Olá pessoal, estamos nós aqui novamente. Na aula anterior, a gente finalizou o nosso conhecimento sobre o operador like. O operador like que é colocado, justamente ele é utilizado na cláusula where. Então, dentro do where, eu posso especificar qualquer condição e a gente viu que o like ele é utilizado para uma condição associada a um atributo alfanumérico, um atributo string. E a gente pode definir um padrão para esse atributo. Quando a gente não sabe efetivamente ou exatamente o valor, mas a gente sabe um padrão de aproximação, ou um padrão de consulta. Como, por exemplo, listar todos os vendedores que começam, por Jó. Então, like Jó, ou que não começam por Jó. Not like Jó. E a gente viu que no like tem dois caracteres especiais. Um deles é a porcentagem, que significa o quê? Qualquer coisa, inclusive nada. E o outro caractere especial é o underline, é o sublinhado, que significa qualquer caractere naquela posição. Qualquer caractere, mas não pode ser o nada, não pode ser vazio. Olha. Então, nesse caso aqui, o nome do vendedor, not like Jó porcentagem. Então, qualquer coisa que comece por Jó não pode ser. Então, tudo que não comece por Jó, por conta do not. E agora a gente vai conhecer o nosso primeiro operador de conjuntos. O nosso primeiro operador relacionado a conjuntos. Então, seguindo o nosso exemplo, vamos agora para a nossa central de aristas, né? E aqui, nessa consulta, a gente está exibindo o quê? Deixa eu só mudar para maiúsculo para ficar melhor de visualizar. Então, selecionar tudo da tabela casa. Então, essas instâncias que aparecem aqui embaixo são instâncias da tabela casa. Muito bem. Só que, perceba que eu tenho duas casas cujo número foram preenchidos. Uma casa número 20, outra casa número 24. Supondo que eu tenha mais casas, vamos inserir mais casas agora. Insert into casa. Vou inserir só código, rua e número. Valores, quais são os valores? O código vai ser o código 5. A rua. Gustavo Paiva. Número 50. Poderia ser assim, mas lembra da nossa dica? Independente do tipo, a gente coloca assim. Agora eu vou colocar outro valor. Código 6. Gustavo Paiva 23. R$ 876. Fernandes Lima agora. Vamos de novo dar um select asterisco. Então, casa. Tá aqui. Ótimo. Então, isso aqui é só uma suposição. Mas imagina que eu tivesse aqui centenas de casas cadastradas. Então, eu posso precisar consultar uma casa cujo número fica em um conjunto, em um subconjunto de números. Porque a gente vai ver, como vocês podem ver, que o operador in
ele é um operador associado com teoria de conjuntos. Quem lembra do que viu em teoria de conjuntos? Olha só, puxando lá do fundo do baú. Teoria de conjuntos que a gente viu no primeiro grau, às vezes a gente ainda consegue revisar um pouco no segundo grau, no primeiro ano. Mas note que o operador in ele é equivalente a um operador que a gente conhece como operador de pertence. Então, só para a gente revisar um pouco, o operador de pertence ele é utilizado entre um elemento e um conjunto. Quer dizer, um elemento ele pode pertencer a um conjunto de elementos. Nesse caso aqui, ó, o A pertence a esse conjunto de A, I ou U, ao conjunto das vogais. Agora, do ponto de vista de banco de dados relacional, né, um conjunto nada mais é do que uma tabela ou uma relação. Né? Uma tabela é um conjunto. E o resultado de uma consulta é uma tabela. Então, ele também pode ser visto como um conjunto. Então, seja uma tabela do banco de dados, ou seja, o resultado de uma consulta, que também é uma tabela. Ótimo. Então, de um lado, a gente tem que sempre lembrar que vai estar um elemento, um possível elemento, um valor. E do outro, um conjunto, para a gente saber se esse valor está dentro desse conjunto, pertence a esse conjunto ou não. Para isso que serve o in. Tá? E o not in seria o não pertence. Sabendo disso, voltando para a nossa aplicação, como é que eu acrescento uma condição? Aqui, vou colocar na outra linha para ficar melhor. Para dizer, olha, o número da minha casa, eu acho que é ou 20 ou 50. Por exemplo. Beleza. Então, eu poderia representar assim. Então, o número da casa, que é um valor, tem que pertencer a esse conjunto aqui, ó. O conjunto 20, 50. Não é verdade? Vamos lá. Aí. Então, nesse caso, a pergunta ou a condição fornecida para o SGBD foi, olha, o elemento número de uma instância de casa vai ser satisfeito se por acaso ele pertencer a esse conjunto daqui, formado pelos números 20 e 50. Se eu quiser acrescentar mais um elemento nesse conjunto, é simples. Vamos acrescentar agora o 23. Ótimo. Vamos acrescentar agora o 500, o 234 e assim sucessivamente. Nesse caso não mudou nada porque muito provavelmente não tem ninguém com o número 500 e com o número 234. Beleza. Então perceba que é simples, né? O funcionamento, a ideia em si do pertencer, né? A ideia do in. E esses operadores, pessoal, como a gente já viu, eles podem ser combinados por instruções lógicas, tá? E nada mais do que eu poder ter alternativas para especificar as minhas expressões lógicas. Eu posso ter alternativas. Por exemplo, no lugar de utilizar essa instrução daqui, que pode ser 20 e 50, quem me diz uma alternativa para isso? Como é que eu poderia representar esse mesmo where, essa mesma condição lógica sem usar o in, usando só o que a gente já sabe? Vamos lá, 5 segundos. 1. Como será que eu posso especificar? Acertou quem sugeriu a seguinte instrução lógica. Você disse, olha, se o número for 20, ou o número for 50. Eu posso apagar isso aqui. E se ele for 20 ou 50, quer dizer que ele pertence a esse conjunto de 20 ou 50. Não é verdade?
Então perceba que quando eu executar aqui não vai mudar nada lá embaixo. Não mudou nada. Né? Só que perceba que se eu quiser aqui acrescentar mais outro número, mais outro, a manutenção disso daqui vai ser cara. Eu vou ter sempre que estar separando tudo por outro. Então é muito mais prático eu dizer que, olha, o número ele não é igual, mas ele pertence. Quer dizer, ele é igual a um desses. Ele pertence a esse universo, a esse conjunto de valores, essas possibilidades aqui. Então ele pertence a esse universo. É muito mais intuitivo especificar consultas dessa forma. Tá? Então, o int e o not in minimizam o uso dos operadores lógicos, os operadores, né, de e, ou, e até o uso do igual, diferente, seja lá como for. Diferente no caso do not in e igual no caso do in. Então, um exemplo. Como é que eu listo todos os vendedores que são da faixa de comissão A e B? Quer dizer, ele tanto pode ganhar faixa de comissão A quanto B, não importa. Se for A ou B, vai ser atendido. Então, qual seria a condição do where? Where, faixa de comissão, in A, B. Quer dizer, a faixa de comissão pertence a um conjunto que tem as possibilidades A e B. Então, where, a faixa de comissão, pertence a esse conjunto das possibilidades A e B. Muito bem. E se você quiser os que não pertencem, os que não são da faixa de B e C, então, not in B e C. Ótimo. Agora, pessoal, tem um porém. Não sei se vocês notaram. Deixa eu tirar essa condição. Que tem várias casas, no caso, várias não, mas duas casas, cujo número é nulo. Quer dizer, elas não têm número. E se por acaso, o que é que vocês acham? Se por acaso a gente perguntasse quais são as casas que não estão, que não pertencem, cujo número não pertence a esse intervalo aqui. Esse intervalo não, esse conjunto 20 e 50. Quais são as casas cujo número não estão nesse conjunto aí, 20 e 50? Teoricamente seria todas as casas, exceto as instâncias de código 2 e a instância de código 5. Teoricamente, mas vamos ver. Quer dizer, o número nulo, ele não pode ser comparado, porque nulo é ausência. Se é ausência, eu não posso comparar o nada com alguma coisa. Eu não posso dizer que o nada é diferente de 20, porque o nada não é comparável. Então, em SQL, existe um operador especial para representar esse nada, que é o operador nulo. Tá? Então, o operador nulo, ele é o operador que não representa nada. Se você quiser usá-lo numa expressão lógica, uma expressão de condição dentro do where, você pode usar o in antes do nulo, ou desculpa, o is antes do nulo. Quer dizer, esse número, ele é, em inglês o is significa é, o verbo ser, né? É nulo. Então, nesse caso, você está obrigando o SGBD a dizer para você, a satisfazer uma consulta quando o número estiver vazio. Quer dizer, é a única forma de comparar algo vazio é com o próprio vazio. Essa coisa está vazia? Então, quando você executar a consulta, ele vai mostrar todos os números que estão vazios. Claro, você pode querer exatamente o contrário. Né? Eu quero saber quem não está vazio. Você pode usar esse vazio aqui para descobrir quem pode ter sido negligente no preenchimento, para verificar se realmente essas pessoas aqui, as casas não possuem número. Mas nesse caso aqui você pode também querer saber o contrário, que não está vazio. Então,
is not null. Não está vazio. Aqui o complemento daquele conjunto, quer dizer, os elementos que têm algum valor de número preenchido. Null. Então, se eu quiser os números que não estão naquele intervalo lá, que era 20, 50 e 20, se não me engano, a ordem não importa, né? O conjunto não tem ordem. Então, aqui eu tenho um determinado universo dos que não estão nesse conjunto aqui 50 e 20. Agora eu poderia dizer, não, mas inclua também os que não tem número, porque não são nem 50 nem 20. Então eu posso acrescentar um complemento aqui, quer dizer, ou está nesse intervalo aqui, né? Ou satisfaz essa condição, essa primeira parte da condição, que não pertence a 50 e 20, ou é nulo. Desculpa. Ou o número é nulo. E aí não faz sentido. Então, a condição foi que o número não pertence a esse intervalo. Se isso acontecer, já é verdade. Satisfez. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que isso não seja satisfeita, tem outra parte da condição, né, que pode ser satisfeita, que é se o número for nulo. Então, nesse caso, satisfaz tanto sendo nulo como não pertencendo, not in, 50 e 20. Beleza. Voltando. Então, nesse exemplo daqui, mostrar os nomes dos clientes que não tenham estado. Quer dizer, os clientes cujo estado não foi preenchido, sei lá, uma coisa assim. Então, seleciona o nome dos clientes onde o estado é nulo. Na nossa tabela aqui casa, a gente pode selecionar, vamos ver se... Eu queria selecionar a casa onde o CEP está nulo, só para vocês verem a negligência minha. O CEP é nulo. Olha quanta casa aqui não tem CEP. O bairro nulo. Já menos. Cidade. Já um pouco menos. Mas tem muita coisa negligente aí. Mas é uma condição que pode ser desejável de ser utilizada. Agora, como é que a gente ordena os valores, os frutos ou os resultados de uma consulta? Por exemplo, eu posso querer aquela minha condição inicial, sei lá, onde o número not in 20 e 50. Beleza. Ponto e vírgula aqui, pessoal, posso colocar ou não, porque essa ferramenta, caso não tenha ponto e vírgula, ela acrescenta por baixo dos panos, tá? Então, beleza. Ele ordenou, ou ele quer dizer, não ordenou, ele retornou um conjunto de valores na ordem que foi inserido no banco de dados. Então, essa ordem aqui de código é pura coincidência. É a ordem que foi inserida no banco de dados. Agora, se eu quiser ordenar por qualquer critério, seja por código, por rua, por número, por CEP, seja pelo que for, eu vou ter que utilizar uma palavrinha reservada chamada order by. Quer dizer, ordenar por. Ordenar por o quê? Eu quero ordenar por número. Beleza. Quero ordenar por número. E se por acaso tiver empate no número? Então o segundo critério vai ser a rua. E se tiver empate na rua? Na mesma rua, mesmo número? Em cidades diferentes. Beleza. Então, em cidade, estado. Então, essa é a ordem, é a sequência de ordenação. Primeiramente, eu vou ordenar pelo número. Se houver empate, eu desempato pela rua. Se houver empate, eu desempato pela cidade.
se mesmo assim houver empate, desempate pelo estado. Beleza? Poderia colocar só números se eu quisesse. Que é uma lista que eu posso colocar quantos quiser. Tem que ter pelo menos um. Então perceba que eu vou reexecutar aqui. E a ordem dos elementos do conjunto resultado aqui da tabela fruto da consulta vai ser alterada. Olhe, vamos prestar atenção aqui no número. Deixa eu executar. Ah, tá. Tem uma questão interessante que esse número aqui ele é alfanumérico, né? Ele é texto. Então, em ordem alfabética, o número 1, 2, 4 vem antes do número 2, 3. Está correta essa ordem, em ordem alfabética, porque esse campo aqui é alfanumérico. Então, é esperado. Então, vamos agora mudar essa ordem para rua. Rua, cidade, estado. Então, a rua aqui está desordenada de fato. Porque aqui é uma avenida, eu deveria estar pelo menos primeiro. Então, nesse caso, vamos executar. E aí sim, a Avenida Fernandes Lima, que era o último elemento, acabou ficando em primeiro, porque vem antes em ordem alfabética, porque a Avenida Gustavo Paiva, por sua vez, Rolê Saudade. Ótimo. Tem um operador especial que a gente pode colocar, que é opcional, como a gente viu, tá? Logo após o order by, que é o tipo de ordenação que a gente quer. A gente quer em ordem crescente ou ascendente, ou em ordem decrescente ou descendente. Então vamos lá. Se a gente não colocar nada, o padrão é ordem crescente. Então, tanto faz eu não colocar nada ou colocar isso daqui. Nesse caso, vai dar no mesmo. Mas se eu colocar o decrescente, a ordem é invertida. Agora, detalhe. Perceba que eu coloquei o decrescente após qual campo? Após estado. Então, eu estou olhando o estado em ordem decrescente. Eu quero olhar a rua em ordem decrescente. Eu quero olhar a cidade em ordem crescente mesmo. Estado em ordem descendente. Pronto. Então, vamos lá. Decrescente. Então, nesse caso, perceba que eu mudei, né? Foi alterada a ordem de execução, a ordem de ordenação, melhor dizendo, por rua. Por quê? Porque agora está na ordem decrescente. Tá? Em termos de rua, está na ordem decrescente. Se eu tiro isso aqui ou coloco o ASCII, o ascendente, pode ser minúsculo, tá? Não tem problema não. Ele fica em ordem crescente. Tanto faz apagar ou colocar o ASCII. O ASCII é opcional por esse sentido. Joia. Então a gente já viu o que significa as palavras ASCII e DESC, né? Seria ordem crescente ou decrescente. E vamos a um exemplo. Mostrar em ordem alfabética a lista dos vendedores e seus respectivos salários fixos. Se é ordem alfabética, eu quero por ordem do nome do vendedor. Então, como é que eu faço? Select o quê? Nome, vírgula, salário fixo, from vendedor, ou vendedores, dependendo do nome da tabela. O não tem o né, porque não tem condição aí. E o que está faltando? No finalzinho, um order by nome. Se eu quero ordem crescente, posso deixar em branco ou acrescentar o ASCII no final. Se eu quiser ordem decrescente, basta acrescentar o DESC no final. Então, selecionar o que eu quiser, no caso seria nome e salário fixo, para um vendedor. Não tem condição, porque eu não condicionei nenhum resultado, eu quero a lista de todos os vendedores. Order by nome vendedor. Claro, como é ordem crescente, é opcional colocar o ASCII no final. Se eu quisesse a lista de clientes pela ordem decrescente da sua cidade,
residência, eu colocaria order by cidade desk. Joia. Continuando. Listar os nomes, cidades e estados de todos os clientes, ordenando por estado e cidade de forma decrescente. Então, tanto estado quanto cidade de forma decrescente. Então, vamos lá. Eu quero dar um select em nome, cidade, estado, from, cliente. E como são todos os clientes, tem where? 3 segundos. Não tem where. Então, o que é que falta aí depois do select nome, cidade, estado, from, cliente? Já que não tem where, basta ordenar, que é o order by estado. Se eu quiser estado de forma decrescente também, estado desk, vírgula, cidade, se também for a cidade em ordem decrescente, cidade desk. Então, desk nos dois, porque eu quero decrescente tanto por estado quanto decrescente por cidade. Muito bem. Outro exemplo. Mostrar a descrição e o valor unitário de todos os produtos que têm a unidade M, em ordem de valor unitário ascendente, quer dizer, valor unitário crescente. Ordem de valor unitário. Né? Então, vamos lá. Então, qual vai ser o order by? Order by valor unitário ASCII ou order by valor unitário. Muito bem. Pronto. Então agora a gente vai aprender, vai ver que também é possível a gente realizar cálculos ou computar alguma coisa envolvendo os atributos da instância que eu estou recuperando. Inclusive é assim que a gente vai ver que futuramente, ou muito em breve em outro vídeo, a gente vai ver como derivar os atributos derivados. Né? Como gerar os atributos derivados na minha tabela, fruto da minha consulta. Vamos lá, aprender a criar os atributos derivados. Então, um atributo derivado nada mais é do que um atributo adicional, um atributo novo que eu estou criando na minha tabela de retorno da consulta e que não necessariamente está na minha tabela de dados, nas tabelas do meu banco de dados. Em outras palavras, essa tabela vai ser computada, vai ser calculada em tempo de execução, em tempo de processamento da consulta. Por exemplo, eu poderia querer mostrar o novo salário fixo dos vendedores de faixa de comissão C, calculado com base no reajuste de 75% mais R$ 350 fixo de bonificação, ordenando pelo nome do vendedor. Então vamos mudar esse problema. Deixa eu mostrar aqui as diaristas para a gente entender melhor na prática, né? Então vamos lá. Primeiro eu estou listando aqui as diaristas. Beleza. Deixa eu listar trabalhar. Acho que tem um campo numérico aqui. Horas trabalhadas. Pronto. Digamos que agora eu queira a seguinte informação. Eu digo, por favor, me retorne aí todos os CPFs das diaristas. Está aqui. O número de horas trabalhadas, o CPF das diaristas, a data e o número de horas trabalhadas e um campo derivado chamado triplo de horas trabalhadas. Por quê? Não sei. De alguma maneira eu precisei. Então eu quero. Quais os campos que eu quero? Eu quero o CPF diarista. A gente viu que pode renomear para CPF se quiser. Se quiser, vamos renomear. Né? O que eu quero mais? A data.
Eu também quero horas trabalhadas. E também eu quero o triplo de horas. Aqui é um atributo derivado. Triplo de horas. Vamos trabalhar. E agora? Como é que eu digo o que significa esse triplo de horas? É simples. Eu posso simplesmente calcular mesmo usando uma expressão matemática. Horas, o atributo é minúsculo, horas trab vezes 3. Então, horas trab vezes 3 foi um atributo novo adicionado à minha tabela da consulta. Eu posso chamá-lo de qualquer coisa que eu quiser. Posso chamar de triplo. Triplo horas. Então, perceba que agora ele é chamado de triplo horas. Agora, e se eu quiser dizer assim, não, eu só quero calcular o triplo de quem trabalhou para a casa 2. Então, o E, qual é o campo que tinha código casa? Deixa eu ver. Isso mesmo. Eu vi aqui para ver o nome do campo. O E, código casa igual a 2. Vamos ver se tem alguém que trabalhou na casa 2. Beleza. Então perceba que aqui, a gente pode até, para evitar confusão, colocar parênteses, não vai mudar nada, senão fica mais organizado, né? Aqui, um atributo novo foi criado, formado pela expressão matemática, 3 vezes o número de horas trabalhadas. Então isso é o nosso primeiro atributo derivado. Eu poderia ter colocado um valor fixo aqui também, mas, sei lá, 0,4 de bonificação ou algo do tipo, né? Eu poderia ter calculado isso aqui. Isso aqui só é possível, pessoal, 0,4, porque esse campo aqui é float, tá? É um campo de pontos flutuantes, então ele aceita casas decimais. Faltou a gente ordenar, né? Então vamos ordenar por, deixa eu ver, pelo número decrescente de horas trabalhadas. Vamos lá. Não, do triplo de horas. Então, o número decrescente do triplo de horas. Como é que eu coloco o decrescente? Desc. Muito bem. Então ficou aqui em ordem decrescente do triplo de horas. Se eu quiser em ordem crescente, basta tirar o desc ou colocar ASCII no lugar. Beleza. Vou deixar o desc mesmo. E agora a nossa última instrução da primeira parte de SQL, a parte essencial. Então vamos lá. Utilizando funções de agregação sobre conjuntos. O que seria uma função de agregação sobre conjuntos? Vamos meditar um pouquinho mais sobre isso. Voltando aqui. Então perceba, uma função de agregação sobre conjunto é uma função que eu não consigo calcular como essa daqui, ó. Esse cálculo que a gente fez aqui em cima não é uma função de agregação. Por quê? Porque eu consigo calculá-la para uma instância específica. Se eu sei que o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabalhou 8 horas, eu consigo calcular o triplo desse 8 mais 0,4. Olhando só para essa instância eu consigo, e eu sei que dá 24,4. Agora, se eu quiser algo do tipo, quantas vezes a diarista de CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 00 trabalhou no mês de janeiro? Quantas vezes? Opa!
Aí eu não sei, né? Aí é uma dúvida que eu não consigo responder olhando só para uma instância da diarista. Eu tenho que ver todas as instâncias do trabalhar relacionadas àquela diarista e contar o número de instâncias. Então perceba que eu não dependo de uma instância da tabela trabalhar. Eu dependo de várias instâncias, dependo de um conjunto de instâncias. Então por isso que a gente chama de função de agregação sobre conjuntos. Porque eu tenho que agregar informação sobre várias instâncias do conjunto formado pela tabela trabalhar. Poderia ser qualquer outra tabela. Joia. Então, exemplos de funções. A gente tem funções de máximo. Eu posso saber qual o número máximo de horas trabalhadas, qual o número mínimo de horas trabalhadas. Mesma coisa, eu não consigo saber. Eu não consigo saber olhando para uma instância só. Eu tenho que olhar todas para saber quem é o máximo entre elas. Vocês concordam? Então vamos lá. Começando pela função de máximo. Então olha só. Select. Eu quero selecionar o máximo. O máximo de quê? De horas trabalhadas. De qual tabela? Qual a tabela que tem esse horas trad? A tabela trabalhar. Beleza. Então vamos lá. Aqui, o máximo foi 8. Mas quem foi que trabalhou 8? CPF. Eu também quero, então, CPF diarista. Além do máximo de horas trabalhadas, eu quero o CPF de quem trabalhou o máximo. Olha ela aqui. Então, quem trabalhou o máximo foi o CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Trabalhou 8 horas. Então, esse é o máximo, né? Então, renomear para máximo. Beleza. Perceba que isso é uma função de agregação. Apesar de não ter o E aqui, ele só me retornou uma instância. Por quê? Porque só uma tem o máximo. Não teve outra pessoa que trabalhou 8 horas. Vamos para o mínimo também. Quem trabalhou o mínimo? O mínimo foi a própria diarista. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a diarista dos extremos. Trabalhou um dia 8 horas e no outro dia só 2 horas. Em algum outro dia. E esse tipo de função de agregação é bastante útil. Tá? Serve para coisas, por exemplo, mostre o menor e o maior salário fixo da tabela vendedor. Então você criaria uma consulta para o min e outra consulta para o max. Agora, qual a média de horas trabalhadas? Por exemplo, qual a média de horas trabalhadas? Então eu posso criar no AVG média de horas trabalhadas da tabela inteira. Olha aqui. Em média, todas as diaristas trabalharam 5,1, digamos assim, 5 horas, em média, por dia de trabalho. Por quê? Porque a função AVG é a função média, a função average. Então, é a função média em inglês, que nesse caso vai calcular para todas as instâncias. Eu poderia condicionar, né? Eu quero calcular a média, não de todos, eu quero a média só do CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu quero só calcular a média com uma condição de CPF diarista ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Então, no caso desse CPF daqui, a média foi redonda, média 6. Trabalhou em média 6 horas. No caso do outro CPF, eu acho que era o contrário, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 12. Deixa eu ver se é esse. Exatamente. Então esse CPF trabalhou 4,5 horas em média. Aí se eu tirar a condição, eu olho a média geral. A média de todas as instâncias que dá 5,1 horas trabalhadas.
Joia. E assim sucessivamente. Eu tenho outras funções, como por exemplo a função somatório. Então, qual a soma de todas as horas? Por exemplo, se eu quiser pagar a diarista, né? Então, como é que eu vejo, por exemplo, como é que eu calculo? Vamos colocar asterisco aqui só para ir criando a consulta aos poucos. Mas como é que eu calculo o número de horas trabalhadas no mês de janeiro da diarista com o CPF 12345678900? Quer dizer, eu quero pagar por mês. Eu quero saber quantas horas ela trabalhou no mês de janeiro. E aí, como é que eu respondo essa pergunta, essa consulta? É uma informação útil, é uma informação. Se é uma pergunta que eu espero a resposta, é informação. Então vamos lá. Então primeiro vamos restringir para a diarista que eu estou querendo, né? Então o CPF diarista igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Beleza. Aí eu quero, tudo bem, só o CPF dela é suficiente? Ah, não, porque eu quero saber quando ela trabalhou na minha casa. Então, mais uma restrição, and código casa igual a 1, que é a minha casa. Beleza. Mas é em qualquer época? Não, eu quero pagar só o mês de janeiro. O mês de janeiro que é o mês que eu quero pagar. Então, outra restrição, and, aí vamos lá. A data, aí já vou relembrar um conceito que a gente viu. E a data está entre 2010, mês 1, dia 1, está entre isso e o que? 2010, mês 1, dia 31. Vamos recapitular aqui o que é que a gente está fazendo. Olha, eu quero todas as instâncias da tabela trabalhar que satisfaçam essa condição. Qual condição? A diarista tem que ter esse CPF, a casa onde trabalhou tem que ser a minha, e o período, a data, tem que estar entre dia 1º de janeiro e dia 31 de janeiro. Se você quiser colocar entre parênteses cada parte da condição, pode colocar, para ficar melhor de evitar confusão. Tá? Mas não é obrigatório não. Eu gosto para organizar melhor. Eu sei que é isso, tudo está entre parênteses, e isso aqui que está entre parênteses, e isso aqui que está entre parênteses. Fica melhor de organizar. Se a gente executar, a gente ainda não vai ter o que a gente queria. A gente só vai ter a listagem dos dados de trabalho da diarista no mês de janeiro na minha casa. Mas eu quero agora somar. Pode ser maiúsculo, tá pessoal? Não tem problema não. Não tem problema. Eu quero somar o quê? Número de horas trabalhadas. Beleza. Então, ao todo, ela trabalhou 10 horas. Eu posso preparar o pagamento sabendo o número de horas exato, que a diarista de CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. trabalhou na minha casa no período de 1 de janeiro a 31 de janeiro. Perceba que essa consulta ela responde essa informação específica. Tem outras funções, tá? Tem outras funções, como por exemplo o count. O count vai dizer não a soma, mas quantas vezes ela trabalhou. Então, se eu não quiser o número de horas trabalhadas, mas quantas vezes ela foi para minha casa no mês de janeiro, eu posso colocar o count e qual campo que eu quero contar. O ideal é colocar sempre asterisco. Por quê? Qual campo que eu quero contar? Se eu quiser contar, por exemplo, horas. Então, se ela trabalhou diferentes horas,
Então, se eu trabalhei aqui diferentes horas, eu posso querer, por exemplo, count contar de forma distinta. Lembra do distinct? Então eu posso querer contar de forma distinta. Então, de forma distinta foram 2 vezes que eu trabalhei. Mas se eu colocar o CPF de Arista de forma distinta, só foi uma. Por quê? Porque é o mesmo CPF. Se eu colocar o asterisco para comentar melhor isso. Eu estou pedindo para fazer uma contagem. Quantas instâncias tem aqui? 2. Então, se eu colocar só o count em qualquer campo aqui, na dúvida, colocar asterisco, que serve para todos os campos, conta 2 vezes. Beleza. Então, são 2 o número de contagem, 2 instâncias. Eu dei o asterisco, beleza. Agora, o código da casa, por exemplo, é igual. Então, se eu colocar count código casa, tudo bem. Vai dar 2. 2, do mesmo jeito. Só que eu poderia pedir um distinct aqui. Acrescentar a palavra distinct. É opcional. Acrescentando essa palavra, eu vou desconsiderar valores repetidos. Eu vou contar apenas valores distintos. Então, nesse caso, o count, apesar de ter 2 instâncias, o valor do count foi 1. Tá? Só para vocês saberem que pode usar o distinct também. Então, quantas vezes a diarista trabalhou na minha casa no mês de janeiro? 2 vezes. Por quê? A contagem realizada na tabela trabalhar para o CPF da diarista 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. na minha casa, com a data entre 1º de janeiro e 31 de janeiro, essa contagem deu 2. Então a resposta é 2. Do mesmo jeito, como eu já comentei, a palavra distinct pode ser utilizada associada. É isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte, né, do comando SQL. E vocês podem olhar na quarta semana, na nossa última semana, vai ter mais material. Na verdade, na terceira semana ainda vai ter um pequeno slide, um pequeno vídeo aula de revisão ainda, né? E informando ou mostrando como realizar pequenos joins, pequenas junções entre tabelas. Mas o principal mesmo a gente vai... Principal extra que eu digo, né? O principal a gente já viu, para falar a verdade, já viu nessas 2 semanas. E o que for extra, mas é importante, como vocês devem notar, ou já notaram, não sei quando conseguir postar o vídeo, mas a prova vai ter uma questão, não vou falar muito, porque pode ser que o vídeo entre no ar antes da prova, mas tem uma questão um pouco polêmica aí, que é um assunto que vocês não viram ainda, mas que é o join. Mas esse assunto, apesar de não cair na prova, né, de ser visto na quarta semana, ele é muito importante. Então vale a pena, em questão de aprendizado e de vida profissional, pessoal, vale muito a pena vocês estudarem com afinco mesmo a quarta semana, mesmo sem cair na prova. Até porque tem tarefas também que vocês precisam submeter da quarta semana, né? Então é isso aí, pessoal. Então até a próxima. Vídeo aula.